Graça e paz, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos hoje chegaram, estão encontrando assim a igreja com uma arrumação diferente, com cores diferentes. Mas nós queremos dizer que estamos em escola bíblica de férias. Tem sido uma bênção, hein, irmã Rosana? Irmã Rosana estava conosco hoje aqui com as crianças. E nós estivemos aqui hoje estudando um pouco sobre o céu, né? A promessa que o Senhor tem para cada um de nós, principalmente para as crianças. Principalmente as crianças. Estamos vivendo num tempo em que nós estamos visto tantos ensinamentos contrários à palavra. E o tempo que nós temos para alcançar os nossos filhos, para ensiná-los, é agora. Não podemos deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. O mundo está aí com todas as suas ideologias, buscando como tragar. E o alvo do nosso adversário tem sido as crianças. E por isso, urge para nós como igreja a responsabilidade de estarmos nos despertando e a cada dia nos colocando à disposição de Deus para levá-los a Cristo Jesus. Por isso eu gostaria de conclamar os amados irmãos a estarem orando. É um clube de 5 dias, hoje é o primeiro, nós estaremos até o domingo. Então hoje são os irmãos que estão aqui, né, com o preto, que vai simbolizar o pecado que nós estaremos estudando amanhã. Mas no decorrer os meninos vão estar, né, a gente vai estar mudando as cores, mudando o cenário, até o nosso encerramento, que é no domingo pela manhã. Então queremos contar com as suas orações, queremos contar com o apoio daqueles que podem estar aqui como missionários do Senhor, a estarem conosco aqui à tarde, né? Porque nós precisamos de ajuda, né? Quanto mais reforço, melhor, para que assim possamos dar continuidade a esse trabalho. Nós estamos também, né, aqui na nossa cidade com a Convenção Batista Baiana. A nossa denominação Batista está em convenção no nosso estado e aprove Deus que fosse aqui na nossa cidade. Então nós estamos, o pastor Nerinaldo está lá, o pastor Pereira também me deixou aqui, mas seguiu para lá também, para o culto que está acontecendo nesse momento, juntamente com o pastor Adaías. Então nós estamos com um grupo de pastores da casa envolvidos, né, nessa atividade da nossa denominação. Queremos pedir aos irmãos também que estejam orando ao Senhor. E, irmãos, no domingo nós estaremos iniciando a campanha de missões estaduais. Portanto, queremos conclamar vocês a já estarem também orando, pedindo ao Senhor que esteja colocando no coração de vocês a disposição do alvo, a oferta, que o Senhor vai estar dimensionando no coração para que vocês possam estar contribuindo com a obra missionária no estado da Bahia. Porque precisamos continuar anunciando a paz, precisamos continuar anunciando a esperança. Ainda há muitas cidades que precisam ser alcançadas e nós contamos com as orações, mas também com a oferta e com o envolvimento. Porque quando eu realizo missões na minha localidade, aqui, Boa Vista de São Caetano, eu também estou cumprindo o ID de Jesus e estou sendo um missionário na minha localidade. Nós vamos neste momento orar e pedir ao Senhor que esteja falando aos nossos corações, nos direcionando nessa noite e já apresentando esses pedidos ao Senhor, amém? Grandioso Deus e Pai de amor, de bondade, de esperança, estamos aqui, Senhor, em Tua presença e queremos nessa noite, Senhor amado, apresentar em primeiro lugar as nossas vidas em Tuas mãos. Nós queremos, Senhor, agradecer pelas crianças que estiveram conosco nessa tarde, por crianças, Senhor, que, ó Deus, levantaram as suas mãos dizendo sim para Jesus, ó Deus, com um coração desejoso, Senhor, ó Deus, de receber a salvação e ter a promessa de viver no céu,
na cidade que o Senhor foi preparar para nós. Nós queremos neste momento pedir ao Senhor que complete a obra na vida de cada criança que esteve, Senhor, aqui no teu altar e que disse sim para o Senhor. Que o Senhor possa, Deus, estar fazendo-os crescer em sabedoria, estatura e graça. Que o Senhor possa continuar cumprir, ó Deus, a sua obra na vida de cada uma delas. E que elas estejam, Senhor, vivendo no centro da vontade de Deus. Por isso eu apresento agora os seus familiares. Eu apresento agora, Senhor, as pessoas que estão, ó Deus, sob suas responsabilidades. E peço que a mão poderosa do Senhor esteja sobre eles, conduzindo, Senhor, com sabedoria. Nós queremos nessa hora apresentar a vida, Senhor, das tuas filhas do Ministério Infantil que são envolvidas nesse trabalho. Toma a Thaís, a Mônica, a Aninha, a Linderjane, ó Deus, a vida da irmã Alessandra, a minha vida, de tantas outras, Senhor, que estão se colocando à disposição. As mensageiras do Rei, a Agnes, Vitória, a Laís, o irmão Enzo, que estiveram aqui nessa tarde, ó Deus, cooperando com o teu reino. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, nos cobre com o teu sangue, nos imuniza, Pai amado, nestes dias, de todas as, Senhor, todas as adversidades que possam surgir para tentar, ó Deus, frustrar a tua obra. Nós queremos te pedir que caia por terra em nome de Jesus. Nós já oramos crendo na vitória, ó Deus, que nós teremos neste lugar, de ver, ó Deus, vidas transformadas, vidas sendo entregues ao Senhor e se tornando futuramente, Senhor, missionários, pastores e líderes para o teu reino. Nós profetizamos que aquilo que o Senhor tem para as crianças desta localidade é o melhor. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. O Senhor tem um futuro certo e uma esperança, ó Deus amado, de uma geração, ó Deus, que fará, ó Deus, que será o futuro para a nossa sociedade. Nós oremos crendo nisso, Senhor. E por isso colocamos diante de Ti a vida de cada uma delas. Nós queremos orar, Senhor, pela vida dos nossos pastores. Seja com eles ali, Senhor, ó Deus, naquele culto, Senhor, naquela reunião, ó Deus, naquele evento, que tudo que ali aconteça seja para o engrandecimento do Teu reino, seja, Senhor amado, para, ó Deus, o crescimento do trabalho, Senhor, ó Deus, dessa organização no nosso estado. Por isso continua conduzindo os líderes, os presidentes, toda a liderança da Convenção Batista Baiana. Toma em tuas mãos, que eles sejam direcionados pelo Espírito Santo de Deus, para desenvolver, Senhor, projetos, para desenvolver, Senhor, programas que sejam eficazes para a obra missionária no nosso estado. Nós oramos te pedindo, Senhor, na certeza de que o Senhor já ouviu a nossa petição. Nós queremos orar agora em favor, ó Deus, do Pai, ó Deus amado, da nossa irmã, ó Deus amado, que não tem podido estar conosco nesses dias, porque, ó Deus, tem enfrentado as dificuldades com o seu pai, ó Deus, enfermo. Já teve, ó Deus, dias internados. Ó Deus, recebeu alta, mas nós recebemos a notícia de que ele retornou novamente. Toma, Senhor, Joselito em tuas mãos, Senhor. Entra com providência, Senhor, na vida, ó Deus, daquele homem. Que a ação do Espírito Santo de Deus, ó Deus, seja concretizada nele. E que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, seja cumprida, para que o teu nome seja glorificado. E que possamos, Senhor, celebrar a bondade do Senhor todos os dias da nossa vida. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no nosso texto básico. Já está ali colocado em tela, mas eu quero ler com os irmãos primeiro naquela versão e depois eu estarei lendo aqui na minha versão. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 11 ao 13, que diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A minha versão, ele tem como tema planos para o futuro. Na Bíblia, a mensagem, eu vou estar lendo do versículo 1, e diz assim: essa é a carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos que ainda restavam dos anciãos entre os exilados, aos sacerdotes e profetas, e a todos os exilados que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém para a Babilônia. Entre eles, o rei Joaquim, a rainha-mãe, os líderes do governo e todos os operários especializados e artesãos. A carta foi levada por Eleazar, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos, de anjos, o Deus de Israel, a todos os exilados que levei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e se estabeleçam aí. Plantem jardins e comam o que cresce na terra. Casem-se e tenham filhos. Incentivem seus filhos a se casar e ter filhos, para que vocês progridam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida. Estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem-estar do país. Orem pela prosperidade de Babilônia. Se ela estiver bem, vocês também estarão. Sim, acreditem ou não, essa é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjo, Deus de Israel. Não deixe que os supostos pregadores e os especialistas que estão em toda parte os enganem com suas mentiras. Não prestem atenção nas lorotas que eles inventam para agradar vocês. Eles são apenas mentirosos, que contam mentiras e ainda afirmam que eu os enviei. Eu nunca os enviei. Podem acreditar, é o decreto do Eterno. Essa é a palavra do Eterno sobre o assunto. Assim que tiverem terminado os 70 anos de Babilônia, nem um único dia antes, vou aparecer e cuidar de vocês como prometi, e trazê-los de volta para casa. Sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu os ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando vocês me buscarem de todo o coração. E em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. Irmãos, nós estamos já chegando ao fim do mês de junho. Creio que hoje seja a última mensagem que ouviremos sobre este tema e sobre essa divisa. E os irmãos já ouviram aqui, muitos dos pregadores que aqui passaram, dos ungidos do Senhor, né, dos irmãos que aqui estiveram, falando e relatando sobre essa carta que foi enviada a Jerusalém. E como o povo de Israel estava ali exilado. E Deus levanta Jeremias com um propósito de pregar o evangelho, para trazer o povo ao arrependimento. Mas era uma pregação vinda da parte de Deus. Mas essa pregação também era uma pregação dura, porque levava o povo de Israel a um conserto, a realmente a mudar de posição no seu caminhar com Deus. Mas muitos outros profetas tinham o quê? Outros tipos de mensagem. Mensagens que acariciavam o coração do povo. E aí eu pergunto aos irmãos, nos nossos dias, nos dias em que nos encontramos, se formos fazer uma comparação, será que os nossos dias estão diferentes dos dias de Jeremias?
hoje podemos dizer que nós não estamos exilados, nós não fomos levados por nenhum. Nós estamos vivendo muito bem aonde Deus nos estabeleceu. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos é que as mensagens que nós temos ouvido nos dias atuais têm sido mensagens que vêm realmente da parte de Deus, trazendo aquilo que Deus quer para seu povo, que é direcionar o seu povo a viver a vontade de Deus, ou as mensagens que temos ouvido nos dias atuais são mensagens que estão totalmente voltadas para o homem, estão voltadas para o eu, e são voltadas para a minha satisfação pessoal e para aquilo que eu quero e gosto de ouvir. Porque o que nós analisamos e refletimos, irmãos, que muitas vezes a dificuldade que nós temos em ler a palavra, em estudar a palavra, é porque a palavra, ela nos confronta. A verdade, ela nos confronta. E em determinados momentos nós não queremos ser confrontados por esta verdade. E aí buscamos ouvir coisas que são mais suaves à nossa audição, que satisfazem mais ao nosso ego e ao nosso coração. Mensagens que são mais egocêntricas do que teocêntricas, onde o homem está no centro e não é Deus que está no centro, onde a vontade que tem sido ministrada é a vontade do homem, aquilo que satisfaz ao homem, e não aquilo que satisfaz e que quer dizer, e que tem a ver com a vontade de Deus. Nós temos ouvido muitos nos nossos dias, o foco das mensagens está em o homem ser, em o homem ter e o homem fazer. Não naquilo que Deus quer de você. E aí eu faço algumas perguntas para os irmãos nessa noite. Onde é que fica a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu devo viver essa vontade de Deus para a minha vida? Se a vontade de Deus muitas vezes ela é contrária àquilo que eu quero. Quando a gente vai refletir na Bíblia e analisar a vida de tantos homens e mulheres de Deus, e aqui foi ministrado, eu me lembro da mensagem da irmã Alessandra, ela ministrou sobre a vida do apóstolo Paulo, missionário, em suas viagens missionárias, e ali ele percorrendo na sua missão de levar o evangelho, e Paulo enfrentou muitas dificuldades, que se nós fôssemos parar para meditar, será que o apóstolo Paulo queria mesmo estar vivendo aquilo? Só que aquilo para o apóstolo Paulo, aquelas situações que ele passou, situações de ser preso, de ser açoitado, de ser apedrejado, de estar e terminar os seus dias em cadeias, era o que o Senhor queria para o apóstolo Paulo. E eu me lembro que dos textos que ela leu, ela disse: passe a Macedônia, venha para cá, eu preciso de ajuda. Só que para onde estava sendo, onde Paulo recebeu aquele sonho, aquele chamado, era o lugar em que mais ele viveria dificuldades. Mas Paulo, ele se colocou à disposição para fazer a vontade de Deus. Aí quando a gente vai ler e estudar um pouquinho sobre a vida do profeta Jeremias, irmãos, vocês não têm noção do que o profeta Jeremias passou. Irmão Tarcísio trouxe um pouquinho sobre um relato do que o profeta passou nesse período de ser chamado por Deus para pregar para um povo no exílio babilônio e ter que andar com a canga nas costas, ter que ser jogado num fosso e passar dias ali sem ter com que se alimentar, e tantas outras dificuldades que ele passou
obedecendo ao Senhor. Porque ele podia dizer assim: não quero isso para a minha vida. Mas ele estava ali vivendo a vontade de Deus. Quando eu lembro de Neemias, que foi pregado aqui pelo pastor Pereira, e o pastor Pereira trouxe o relato de Neemias, Neemias estava bem, estava no palácio, estava vivendo aquilo que a palavra disse: olhe, estabeleça-se, case, dê os seus filhos em casamento, trabalhe, o que tiver para você fazer, faça onde você está. E ele estava no palácio, servindo ao rei, trabalhando bem. Mas quando ele ouve o relato de como o seu povo estava, aquele homem, ele se constrange diante do Senhor e ele chora, ele se inquieta, ele se aflige pela situação em que ele ouve que está o seu povo. E ele ali ora ao Senhor. E ele ouve do Senhor o direcionamento para voltar a Jerusalém. Mas, irmãos, vocês não sabem o que Neemias enfrentou ao chegar a Jerusalém e tentar reconstruir os muros. Quantas dificuldades ele enfrentou, quantas perseguições, quantos levantes dos seus opositores. Mas ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Então, muitas vezes fazer a vontade de Deus vai de encontro às nossas vontades. Aí, lembrando das últimas mensagens do pastor Erinaldo, que o pastor pregou sobre amor. Amar o próximo, viver para o outro. É fácil, irmãos, a gente viver para o outro. Nos dias atuais, é fácil a gente viver por outro. Há momentos que nós somos afrontados, confrontados. E a Bíblia, quando chama você a amar, o pastor ministrou, não é amar aquele que está do seu lado, aquele que é seu amigo, aquele que está na sua casa. É amar o seu inimigo. É amar aquele que olha para a sua cara e diz: eu não quero conta com você. Mas você vai precisar continuar amando. Porque quando você faz isso, você está fazendo a sua vontade? Não. Você está cumprindo a vontade de Deus. E meditando um pouco nisso, em como viver, eu fui pesquisar. E nas minhas pesquisas, irmãos, o Senhor me levou para o livro de Romanos, no capítulo 13. E nos diz que viver a vontade de Deus, ele entoa principalmente como ser um cidadão responsável. Na minha Bíblia, ele traz essa temática. Um cidadão responsável. Quando eu me coloco para viver a vontade de Deus. A primeira decisão que eu tomo na minha vida é ser um cidadão responsável. E o texto, eu vou pedir que os irmãos coloquem, e eu vou ler primeiro na versão, que os irmãos possam acompanhar no telão, e depois eu vou ler aqui na minha versão. Está bem mais clara, que não precisa de tantas explicações, porque ela é tão clara, e é por isso que eu tenho trazido essa temática, falando para vocês nisso, porque Deus falou no meu coração. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 14, que diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem fazem ou trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência.
É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos esses se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Quando nós meditamos no tema vivendo a vontade de Deus, quando nós lembramos o texto diz que o povo estava em exílio, e a ordem que eles se estabelecessem. Eles estavam peregrinos fora de sua terra natal. Olhando para nós, irmãos, nós aqui estamos estabelecidos neste mundo, mas a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Se nós formos ver o contexto da palavra de Jeremias para nós, ela continua sendo enfática nos dias atuais, tanto quanto nos dias de Jeremias. Nós estamos aqui neste mundo como peregrinos. A nossa terra natal foi aquela que Jesus foi preparar para cada um de nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar para vós. O Senhor está preparando a nossa morada. É a promessa do Senhor: eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal. Nessa terra, o que nos resta é que as coisas estejam em seu caminhar cada dia ficando melhores, piores. Mas o Senhor, Ele nos convida a viver neste mundo de maneira diferenciada, vivendo a sua vontade, como luz. Me lembra aqui da oração da irmã Vânia agora no início. O Senhor nos convida a sermos diferentes, a nos portar de maneira diferente neste mundo, a ter uma mentalidade diferente, a sermos bons cidadãos, estando debaixo do quê? Do governo terreno. Naquele momento, o povo de Israel lá no exílio, qual foi a orientação? Qual foi a carta do Senhor para eles? Ore pela paz da Babilônia, da cidade. Precisamos, irmãos, hoje, como servos do Senhor, como cidadãos dos céus, orar pela paz da nossa cidade, orar em prol da nossa comunidade, orar pelos nossos governantes, buscar estar em obediência, debaixo daqueles que Deus colocou sobre nós, em submissão. Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo ao Senhor. Lembra do que a palavra nos diz? E tudo o que fizeres, façam para a glória do Senhor. Quando eu me coloco em obediência,
aos meus governantes, como quando eu me coloco em obediência e em submissão sobre aqueles que estão sobre mim, quando eu me porto a pagar os meus tributos de forma correta, quando eu me coloco a atender as pessoas de forma correta, quando eu busco viver em harmonia com o meu próximo, vivendo em amor, cumprindo os mandamentos do Senhor, eu estou sendo responsável. Eu estou atendendo aquela orientação do Senhor, aquela carta que foi dada lá em Jeremias. Vivam bem. Vivam bem. Se estabeleçam bem. E priorizem a andar de maneira digna com que vocês foram chamados. Não se deixem ou não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas prossigam. E o Senhor, Ele continua falando nesse texto, e Ele diz aqui nos versículos de 11 a 14, na minha versão: cuide de não serem absorvidos pelas obrigações diárias, a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. Por isso há um chamado para nós a viver com responsabilidade. Precisamos, irmãos, ser responsáveis pelas nossas atitudes, pelo nosso caráter, pela nossa maneira de ser e de viver neste tempo presente, porque o mundo só tem nos ensinado o contrário. Tudo que nós temos visto e ouvido só nos leva à contramão da palavra de Deus. E o Senhor nos chama a viver na contramão do mundo. O mundo diz, é para viver assim, e eu digo, eu vou viver dessa maneira. Eu vou viver Cristo, eu vou ser Cristo, eu vou testemunhar a Cristo. E uma das coisas que Deus nos pede nessa noite, tenhamos cuidado para não sermos distraídos. Por quê? Porque a noite está acabando e o dia vai raiar. Precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo. Lembra do texto de Jeremias, que foi lido, e aqui nessa versão, ele fala: meu plano, eu sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. O nosso Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus, Ele sempre tem um controle das coisas em suas mãos. Ele sempre sabe o que está fazendo. Mesmo que aquilo que Deus está fazendo seja difícil para o meu entendimento. Porque muitas vezes eu não entendo nada. Eu não entendo, a gente pergunta ao Senhor, por que isso? Por que dessa forma? Por que desse jeito? Mas Ele diz assim, descansa, aquieta, espera. E o povo de Israel estava ali na Babilônia dessa forma. Por que, Senhor, dessa forma? Porque, irmãos, muitos dos que foram levados não foram aqueles que erraram, não. Foram muitos homens de Deus que foram levados presos. Foram muitos homens de Deus que estiveram ali estabelecidos. Lembremos de Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Jovens que foram levados, homens tementes a Deus, e que ali no palácio da Babilônia deu o tempo todo testemunho de servos do Senhor. E eles estavam ali se perguntando, Senhor, mas por que nós fomos trazidos para aqui? Mas Deus tinha um propósito para tudo. E aqueles jovens ali se manteram fiéis, foram lançados na fornalha de fogo e viram o Senhor. Porque no momento da fornalha não estava só eles três, Jesus estava com eles, o anjo do Senhor, o leão da tribo de Judá, que não nos abandona, mas que a Bíblia fala que está a cuidar de nós, nos livrando, nos dando um futuro certo,
mostrando a sua vontade soberana. E naquele momento fez com que o rei e com que todo aquele povo se prostrasse e entendesse que só o Senhor é Deus. Daniel ali esteve e foi lançado na cova dos leões. Por quê? Porque não deixou de buscar ao Senhor. Lembra do texto? Lembra aqui da orientação? Tenham cuidado e não se distraiam. Aí olhe para Daniel. Em algum momento do exílio, Daniel se distraiu? Não, gente. Foi dado para Daniel várias funções, vários títulos. E aqueles títulos traziam a ele glória. E ele poderia ser embebido com aquelas coisas e se afastar do Senhor. Mas ele não se distraiu, mesmo quando ele recebeu o afeto do rei. E quando todos se voltaram contra ele, escrevendo editais e conseguindo assim a assinatura, o anel do rei contra Daniel, Daniel se manteve firme no seu propósito. Ele não se distraiu. Ele sabia que havia um edito que ele não podia orar. Ele deixou de orar? Não. Ele continuou fazendo isso 3 vezes ao dia. Aí eu pergunto a vocês nessa noite: o que é que tem tirado as nossas distrações? O que é que tem nos tirado do centro da vontade de Deus? O que é que tem nos impedido nos dias atuais de orar, de buscar ao Senhor, de ler a sua palavra, de estar na sua casa, de proclamar e anunciar o reino de Deus? O que é que tem nos impossibilitado hoje? Se vivemos numa sociedade, vivemos numa cidade em que é possível portar a Bíblia, em que é possível chegar em qualquer lugar e pregar o Evangelho, o que é que tem me impossibilitado? Alguns dias atrás estávamos no nosso PG e falando, estudando a palavra, e nós tocamos sobre isso, em voltar à essência do Evangelho e ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, estarmos no centro da vontade de Deus. E pessoas perguntou, tem hora que eu fico me perguntando o que é que me impede e eu não consigo respostas, porque eu não tenho. O que é que me impede de buscar mais? Nem você mesmo sabe. São as distrações desta vida que tem nos tirado da vontade de Deus ser cumprida em nós. E nós não podemos desperdiçar as nossas preciosas horas com futilidade. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo. E para isso Ele nos convida: revistam-se de mim. Revistam-se de mim. Revistam-se de Cristo e estejam preparados, pois logo o dia vem. E a promessa do Senhor, irmãos, ela será cumprida em nós. Quando lemos a parte do texto que diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Se os irmãos forem lembrar, naquele período o povo, ele tinha que ter alguém que conduzisse a oração. Ou era um sacerdote, sempre um sacerdote. Mas a partir do dia em que Cristo veio, em que Cristo morreu por nós, rasgou o véu do templo de alto a baixo. Hoje eu e você tem livre acesso ao Pai para falar com Deus a qualquer hora, a qualquer segundo, qualquer minuto. Você tem livre acesso. Você não precisa mais de intermediário. Essa promessa é cumprida na igreja de Cristo hoje. Eu os ouvirei, vocês irão me invocar e eu vos ouvirei. Vocês irão me buscar e irão me encontrar. Mas muitas vezes nós temos esse acesso e nós não realizamos. Nós temos esse fio condutor com Deus.
que basta eu dobrar os meus joelhos, fechar os meus olhos, levantar a minha face ao trono da graça e me debruçar ali diante do Senhor, porque Ele é o melhor amigo que eu tenho. Não existe outro, irmãos. Não existe pessoa melhor com que você possa rasgar o seu coração e falar ao Senhor tudo o que você precisa. A relatar os seus sonhos, a contar os seus sonhos para Deus. E à medida que nós contamos os nossos sonhos a Deus, Ele conta os sonhos dEle para a gente. Agora é preciso uma coisa. É preciso que você entenda e que você aceite. Porque muitas vezes a vontade de Deus e os sonhos de Deus não são aquilo que nós esperamos. Mas a Bíblia diz que eles são melhores que os meus. E no final, Ele me trará um futuro certo e uma esperança. Futuro certo e uma esperança. Eu tenho lido o livro de Jó e lido um livro, né, que tem sido, eu tenho acompanhado nessa leitura. E é interessante a maneira como um autor, ele vem desvendando para mim a vida de Jó. E relatando a vida daquele homem. Um homem que pagava seu imposto. Um homem que era correto. Um homem ilibado na sua sociedade. Ele falava, ele ensinava para os jovens, os mancebos. Ele ajudava. Era um homem que era bem visto. Mas sobreveio sobre Jó uma provação tamanha que nem Jó entendeu. Jó, ele não compreendeu nada. Mas no momento quando ele veio, Jó só fez o quê? Glorificar ao Senhor. Adorar. E ele diz, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É adorar o Senhor. E aí depois daquilo, Jó, ele se coloca e fica ali, as coisas para ele vão piorando. E lhe vêm amigos. Mas os amigos que chegaram para Jó ficou por um período de silêncio. Acho que aqueles homens também ficaram sem entender como um homem está passando por tanta dificuldade. E Jó permanecia em silêncio e eles em silêncio. Mas irmãos, eu me pergunto que naquele momento, e o autor relata isso, em que aqueles homens estão em silêncio, eles estão formatando várias, tentando encontrar várias desculpas ou várias causas para Jó se encontrar ali. E enquanto Jó só precisava de uma palavra amiga e de alguém que pudesse pelo menos naquele momento conduzi-los na sua aflição a Deus, Jó encontrou só acusações. Sem merecer. Porque eles conheciam Jó. Eles conviviam com Jó. E naquele momento que eu li, e o autor fala isso, que há momentos na vida da gente, momentos em que nós estamos por adversidades, e o que é que a palavra nos fala de você amar, em que você precisa estar ao lado, mas para oferecer graça. E nós estamos ao lado muitas vezes e nós não oferecemos graça. Nós queremos condenar. E deixamos de amar. Deixamos de conduzir as pessoas ao Senhor. E aí, em alguns momentos que a gente vê aquele discurso poético, Jó está ali só se defendendo. Jó em momento nenhum ataca a Deus. Jó está se defendendo das acusações dos seus amigos, que mais pareciam inimigos. E continuava exaltando a grandeza do Senhor. E chega um ponto que Jó diz assim, quando o Senhor começa a se revelar para ele, talvez a trazer a Jó entendimento de quem faz é Deus que faz, Ele faz da maneira que Ele quer e como Ele quer. E tudo na vida do Senhor, para as nossas vidas, tem um propósito certo. Jó vai dizer que ele conhecia o Senhor só de ouvir, mas ele agora o via.
E ele vai entender que os planos do Senhor sempre são melhores, mesmo que traga para a gente dor. Mas a gente precisa, queridos, descansar no Senhor, aprender a confiar no Senhor, a entregar as nossas vidas ao Senhor e estar no centro da sua vontade, entendendo aquilo que o próprio Jesus Cristo falou aos seus discípulos: se eu visto as ervas do campo, se eu alimento as aves, o que não faria por vocês? O nosso Deus só tem coisas boas a oferecer a nós. Mesmo que em alguns momentos a gente entenda aquilo como algo que seja penoso, porque para o povo de Israel aquilo era um conserto. Para as nossas vidas, muitas vezes, há sempre situações que Deus também está nos levando a um conserto necessário. Em outros momentos, há um tratamento. Mas o que nós não podemos deixar de entender é aquilo que o Senhor quer de mim e de você. Que eu gostaria que vocês lessem comigo. Romanos 12, os versículos 1 e 2 e o versículo 3. Para nós encerrarmos. Romanos 12, do 1 ao 3, que diz: vamos todos juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Isso é fazer a vontade de Deus. Está sempre em culto ao Senhor, em oferta. Quer eu durma, quer eu coma, quer eu trabalhe, quer eu passeie, quer eu faça qualquer coisa, tudo que eu fizer deve ser uma oferta porque a minha vida vai ser pautada de uma maneira digna. Eu tenho que ver muito como eu vou agir, em como é que eu vou me ajustar, segundo o que está dizendo aqui no versículo 2. E não sedes conformados com este, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em algumas Bíblias fala: e não vos amoldeis. O que é amoldar? O que é conformar? É você tomar a forma do mundo. Estamos na Babilônia, mas não somos a Babilônia. O povo de Israel estava na Babilônia, mas era da Babilônia? Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós não podemos esquecer disso. Versículo 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Na minha versão diz: vivendo assim como cada um de vocês, em pura graça. É importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar ao Senhor. Não é Deus que concede tudo a vocês? O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, e não pelo que somos e fazemos por Ele. Então, irmãos, sempre Deus, é sempre Ele, sempre Ele e a vontade dEle, e que na nossa vida possamos viver dessa forma, pautados nisso, naquilo que Deus faz, naquilo que Ele é. Aquilo que Deus faz e aquilo que Ele é vai ser refletido na minha vida, naquilo que Ele quer que eu seja e naquilo que Ele quer que eu faça para Ele. E foi isso que o apóstolo Paulo entendeu, dizendo: já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que esse possa ser o nosso viver, vivendo a vontade de Deus, buscando transmitir Cristo em tudo, em todo o nosso jeito de ser, em todas as nossas atitudes. Que o Senhor, Ele seja o nosso foco maior, que Ele seja transmitido através de nós. Amém?
Vamos nos colocar de pé. Gostaria de chamar a nossa irmã Alessandra para orar encerrando. Oremos, irmãos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações através da tua serva nesta noite. Senhor, que nós possamos perceber quais são as distrações que têm nos tirado de viver, Senhor, a tua agradável e perfeita vontade. O mês está terminando e nós queremos continuar vivendo a tua vontade em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, fazer o teu querer. Nós queremos estar subjugados. Nós queremos estar, ó Deus, quebrantados, rendidos à vontade do Senhor, porque ela é perfeita e agradável. Ó Senhor, quantas mensagens, quantas lições, quantas exortações, quanto ensino nós recebemos. E nós queremos dizer, Senhor, que estamos diante do Senhor, dizendo ao Senhor com o nosso coração, nos dá a alegria de realizar a tua vontade. Nos dá, Senhor, prazer em fazer o teu querer. Não a nossa, não a minha, não a nossa vontade, mas a tua. Não os nossos caminhos, mas sim os teus caminhos. Que nesta caminhada que fazemos durante aqui, nesta terra, como peregrinos, como a tua serva aqui falou, nós venhamos viver o tempo todo, o tempo inteiro, com os nossos olhos fitos no Senhor, para fazer o que o Senhor quer. Mesmo que venham adversidades, mesmo que venham, Senhor, intempéries, mas se o Senhor está conosco e aquela é a vontade do Senhor, o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai estar conosco. O Senhor vai pegar em nossas mãos e vai nos guiar em meio à tempestade. Caminhar sobre as águas. Porque o Senhor é Deus, que pode fazer muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Por isso, Senhor, nos converte nosso coração a querer tão somente cumprir a missão, o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Fazer, Senhor, com que o teu nome seja conhecido através da nossa vida, vivendo a tua vontade. Muito obrigada, Senhor, por todo este mês. Muito obrigada pela vida dos teus filhos, das tuas servas e servos que aqui estiveram, falando ao nosso coração a palavra do Senhor. E que esta palavra não volte vazia, mas faça o que apraz ao Senhor. Para aquilo que ela foi direcionada, ela cumpra o seu propósito em nossos corações, para a glória de Deus Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar em coração silencioso, nós estamos assim despedidos.